Olá, meus artistas consagrados! Como é que vocês estão? Estou aqui hoje para dar continuidade ao estudo dirigido do livro Beleza, o que é e por que importa, do Mirabai. Quem não assistiu ainda as duas aulas anteriores desse estudo, por favor, volte 2 vídeos nessa sequência aqui do canal e assista a aula número 1, onde eu falo sobre a apresentação do livro pelo próprio autor e os 2 prefácios do livro, um deles que é escrito por mim e outro pelo bispo americano da Diocese de Lake Charles. E na segunda aula eu já falei ontem, do capítulo 1, que se chama A Beleza, as Virtudes e as Paixões. E na aula de hoje, portanto, eu vou comentar o capítulo 2 do livro, que se chama A Beleza da Natureza. Tudo que a aula de ontem tinha de uma densidade, assim, a aula teve a duração de quase 1 hora. A aula de hoje ela é bem mais leve, bem mais sucinta, mas também ela é muito importante. E antes de chegar no pensamento do autor, eu quero fazer algumas considerações sobre o que todos os estudiosos da arte, os teóricos da arte, todos eles têm um cuidado muito grande ao fazer a gente se voltar para a questão da natureza. Nós temos o exemplo do filósofo conservador que é o Scruton, o Roger Scruton, e ele fala no livro Beleza dele, ele fala muito sobre a relação da beleza da natureza e também sobre a relação entre a beleza das paisagens nas obras de arte, nas pinturas, e as paisagens naturais. Outro autor que eu citei recentemente aqui no YouTube, vocês vão encontrar na aula, que se chama A Educação da Memória Visual, é o francês Horace Lecoq de Boisbrand. Ele apresenta uma metodologia de ensino para as artes visuais e adivinhe, o ponto ao qual ele mais se prende para ter como modelo é a beleza da natureza. E assim se repete sucessivamente por vários estudiosos das belas artes nas diferentes linguagens. Não só nas linguagens mais antigas, que pintavam ao ar livre, que esculpiam, que buscavam referências nas paisagens naturais, ou mais tarde no romantismo, ou na modernidade já com o próprio cinema, onde a passagem do tempo é revelada por meio da paisagem natural, por meio da paisagem da natureza. Então a arte toda, ela se debruça muito para o tema da natureza, e aqui o Mirabai nos chama a atenção que para estudar a beleza nós também devemos olhar para a beleza da natureza. O capítulo, como eu disse, ele é muito curto e ele tem, assim como o capítulo de ontem tinha 3 tópicos, tinha 3 elementos, o capítulo de hoje, portanto, ele tem 2 elementos. O primeiro deles é que vai falar sobre a natureza, que tem uma beleza que é ordenada e ao mesmo tempo é surpreendente. Mas como assim um paradoxo? Como assim uma beleza que tem ordem e que ao mesmo tempo tem surpresa, tem um maravilhamento? Esse é o primeiro item do capítulo, e o segundo item vai falar da beleza da natureza revelando o Criador, ou a beleza de Deus se mostrando por meio da natureza. Então ele fala que nas duas primeiras páginas do livro, o Mirabai já começa chamando a nossa atenção para olhar para a beleza da natureza, dizendo assim, em outras palavras, antes de a gente buscar a beleza nas grandes coisas, nas grandes obras de arte, é preciso acalmar um pouco os nossos sentidos e olhar, antes de mais nada, para a beleza que se mostra na natureza. E tem uma coisa aqui, essa beleza ela não se mostra e pronto. A beleza da natureza se revela e ao mesmo tempo ela revela algo muito maior, que foi quem a criou. Ou seja, contemplar a beleza que está na natureza também é um caminho de conversão, também é um caminho que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do seu Criador. E aí então Mirabai entra nesse primeiro tópico, que é a beleza da natureza sendo uma beleza ordenada e ao mesmo tempo uma beleza surpreendente. Quando eu dizia que todos os estudiosos da arte ou os teóricos que se dedicavam para criar metodologias do ensino das artes, eles convidam o estudante, o pesquisador a se voltar para a beleza da natureza, é porque a sustentação que uma paisagem natural tem em si, ela nos conecta à realidade. Então, num parênteses aqui,
Se nós estamos num momento onde nós somos a todo tempo bombardeados de informações para cultivar uma juventude que seja eterna, ou seja, é como se fosse ruim que as pessoas envelhecessem, né? Como se o título de ser jovem fosse uma honra, assim, fosse uma honra, uma honraria, fosse exaltado, e que as pessoas não pudessem envelhecer. Então, cosméticos, cirurgias plásticas, o botox, tá aí para todas as pessoas se manterem jovens. Isso tudo coloca na gente uma artificialidade que nos tira da realidade. E olhar para a natureza nos dá envergadura da brevidade que é a vida. Já pararam para pensar? Então, quem mora em casa, quem mora em fazenda, em sítio, tem condições de cultivar o jardim. Agora, quem vive num grande centro urbano, que vive num apartamento, pode cultivar uma planta dentro de casa. E olhar o ciclo da vida de uma planta, do crescimento dela florescendo, dela secando, tudo mais, isso nos instala na realidade, isso nos dá consciência da brevidade da vida. Vamos pensar aqui também um pouco. Uma paisagem natural, ela foge do nosso controle administrativo. Não tem como controlar uma paisagem da natureza. Nós podemos ter até equipamentos geoclimáticos e tudo mais que nos ajudem a identificar condições de clima, de tempo e tudo mais. Mas isso foge do nosso controle em um certo momento. A natureza, por mais que possa ser prevista, ela é de um modo geral, de um modo que se sobrepõe, ela é imprevisível. Ela tem um ciclo, mas alguma coisa ali pode fugir do nosso controle, né? Uma paisagem urbana, ela pode ser controlada, as luzes artificiais, as cores, as coisas podem ser programadas de uma forma que nós podemos controlar. E a paisagem da natureza tem o seu criador, né, o cara que a controla, né, o criador como Deus, assim, como com as capacidades de controle da coisa ali. Então, ao mesmo tempo em que nós temos uma beleza que é ordenada, que tem as estações, a luz ordenada, as horas distribuídas cronologicamente, né, ali no dia, as estações do ano, a passagem dos anos, por mais que na natureza haja tudo isso, ao mesmo tempo existe um tom de imprevisibilidade ali dentro da natureza. Ou se a gente caminhar por um bosque, por um parque, amanhã é domingo, se quem tem condições de ir até um parque, né, para passear, por mais que as árvores tenham uma estrutura lógica de raiz, né, da base, do caule, dos galhos, das folhas, as folhas ordenadas nos galhos, elas têm uma imprevisibilidade. Elas não estão dispostas numa árvore, as folhas de uma árvore não estão dispostas nela, como, por exemplo, um caderno de matemática, que é todo quadriculado, e a gente vê as linhas, os quadrinhos ali, todos retilíneos. Então, a paisagem da natureza não tem essa previsibilidade, por mais que tenham ciclos de dias, né, de horas, da cor da luz, da luz do dia, da noite, dessas alterações. Existe um elemento que ao mesmo tempo é ordenado e que ao mesmo tempo é imprevisível ou é surpreendente. E ele coloca aqui, o autor coloca aqui de novo palavras como maravilhamento, que é justamente esse contraposto entre essa ordem e essa surpresa. Existe um maravilhamento que a gente pode viver ao contemplar a natureza, ao estudar a arte, estudar a beleza por meio da natureza. Nós também vivemos essa espécie de maravilhamento. Existem autores, eu não lembro exatamente o livro em que eu li isso, mas que associam a beleza e a estética, né, das grandes catedrais antigas com a altura e a disposição das árvores. É como se naturalmente essa função das árvores altas que liguem a terra ao céu, ou que apontem para o céu, tenham sido algo para que a construção das catedrais viesse a se firmar mais tarde, né? As grandes construções que também remetem para o céu, que também remetem para o alto, tenham se espelhado na natureza também, de certa forma. E o segundo elemento que o Miravalho vem apresentar aqui no livro é a existência de Deus e a beleza da natureza. E ele nos convida a deixar de picuinha e aceitar, né, a existência de Deus ali. Ele cita uma pessoa ateia, né, e que tem um diálogo com seu tio que era cristão, e os dois numa viagem assim, autoestrada,
reconheceram uma belíssima paisagem de pedras, assim, ao redor da estrada. Nós sabemos que a maioria dessas pedras que tem uma policromia, né, que tem várias camadas de cor numa mesma parede de pedra. Nós sabemos que isso foi o fundo de oceano, né, muito tempo atrás, que graças a um movimento milenar de placas tectônicas fez com que as águas se deslocassem e tudo mais. Nós sabemos dessa condição, dessa explicação geográfica. Mas o contexto desse diálogo citado pelo Miravalha aqui era que ambas as pessoas, né, o tio e o sobrinho, um deles ateu, olhavam para a paisagem da natureza e um deles afirmou como aquilo era lindo e o outro disse que sim, que era lindo e deu ao pé da letra essa explicação geográfica que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Como se antes que a outra pessoa pudesse afirmar que existisse um Deus que tivesse criado tudo aquilo e que aquilo era digno de contemplação, não vou deixar a outra pessoa falar, eu vou dar um jeito de justificar isso aqui geograficamente, teoricamente, como que isso se formou, como que isso se instalou, como isso ficou ali. E ao falar isso, a coisa perdesse a graça, né? O sentido verdadeiro de uma contemplação, de um olhar convertido, perdesse a graça. É a mesma coisa quando a gente precisa explicar uma piada ou explicar uma obra de arte. A coisa perde a graça do maravilhamento, perde a graça do encantamento. Ou seja, para ter essa experiência de contemplação, de acordo com o Miravalha, para ter essa experiência do maravilhamento, quem assistiu a aula de ontem e lembra muito bem da questão do prazer sensível, dos sentidos, de todo esse processo de estesia e da experiência do maravilhamento que isso gera, porque é um deleite, porque é uma experiência prazerosa. Então, hoje o Miravalha vem, nesse capítulo 2 aqui, ele vem falar da beleza da natureza como um exercício de contemplação que também nos lembra de quem a criou, que também nos lembra de Deus, que também nos lembra do Criador. Mas para que haja, de fato, essa contemplação, esse maravilhamento, nós temos que torcer, né, o braço e dizer que concordar com a existência de Deus. E é por isso que talvez seja um pouco difícil para que ateus tenham essa experiência de maravilhamento por meio da contemplação da beleza da natureza, porque tenho que dissociar essa beleza que se revela nas paisagens da beleza, né, de uma beleza criada, né, por alguém, desejada por Deus, desejada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho bonito uma frase aqui no final, que o Miravalha fala que é como se as paisagens naturais elas fossem uma espécie de mensagem que nos permitissem nos comunicar com Deus. É como se a natureza fosse uma mensagem, um bilhetinho carinhoso escrito por Deus para nós. E ele fala que não adianta a gente buscar essa beleza, né, nos estudos da beleza em si ou nos estudos da arte, se a gente não começa, no primeiro degrau, a contemplar a beleza da arte que foi Deus que criou para nós. Então ele chama a natureza da verdadeira arte que Deus criou para nós, que a natureza seja o primeiro passo para a gente ter um encontro com Deus e também ter um encontro com a verdadeira beleza. Então, eu quero sugerir que se você assistiu essa aula aqui, se você leu o capítulo 2 do livro e a beleza da natureza, gaste um tempo no seu final de semana para fazer um exercício de contemplação. Bom, não sei qual dia da sua semana você vai assistir essa aula, né? Mas gaste alguns minutinhos para fazer um exercício de contemplação a partir de alguma paisagem da natureza. Se você vive num grande centro urbano e não pode fazer isso, contemple uma planta. Acho que todo mundo tem condição de ter uma plantinha em casa, ver isso no mercado, alguma coisa acessível. Faça um exercício de contemplação dessa planta. O que é contemplação? Tem uma aula aqui onde eu falo sobre alguns passos para aproveitar melhor uma obra de arte. Um deles é a questão da contemplação, que é a contemplação uma espécie de interesse desinteressado, ou seja, você vai gastar um tempo em algo específico, vai se dedicar para aquilo, a olhar aquilo, a contemplar aquilo, sem querer nada em troca muito diretamente, mas ao mesmo tempo absorvendo todas as informações que aquele objeto em si tem para te oferecer. Ou seja, gaste tempo olhando para algo da natureza, tente fazer essa comparação aí, tente olhar a matéria em si que você está... A matéria em si do objeto, né, da planta que você escolheu para contemplar. Tente absorver o máximo de referências sensoriais que
que uma planta pode te dar, o que uma paisagem da natureza pode te dar. Isso pode ser um caminho bom de exercícios aqui para dar continuidade aos próximos capítulos do livro também. Então, escolha alguma paisagem da natureza ou alguma planta e gaste alguns minutos fazendo um exercício de contemplação de alguma paisagem natural. E amanhã, se tudo correr bem, eu volto aqui com o 3º capítulo do livro Beleza, o que é e por que importa, do Mirabai. Até a próxima!